se existe um receio, daí, assim, do receio das pessoas, a gente não tem que ficar preocupado com a evolução da tecnologia, porque isso só vai facilitar, vai tornar o processo de evolução da humanidade muito mais rápido. Né? Isso é excelente, essa parte da tecnologia. Mas se existe uma preocupação, e isso é uma preocupação do Elon Musk, por exemplo, é realmente que a inteligência artificial ela assuma o controle, como na ficção apareceu na Skynet, no Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro é quando as máquinas tomam controle de todos os computadores do mundo e elas pegam e causam uma destruição, porque elas entenderam que o ser humano era um vírus, um mal. Né? E isso também está traduzido no Matrix. O Matrix é a mesma ideia. Black Mirror tem parte disso. Tem. Então, essa é uma preocupação e se existe alguns dos grandes nomes do mundo, eles se reuniram no início desse ano pedindo para que fosse barrado o desenvolvimento da inteligência artificial, para que se criasse um pouco de regulamentação. Porque essa teoria de que ela vai se tornar, se não me engano, senciente, ou seja, ela vai ter consciência própria. Isso não é impossível. Pelo que o engenheiro do Google falou, isso aconteceu. Né? Porque a gente tem que imaginar assim, quando a gente nasce, né, os seres humanos nascem, a gente é uma caixa sem nenhuma informação. E aí, naqueles primeiros meses, naqueles primeiros anos, são colocadas informações na nossa mente. Ou seja, a gente passa por um processo de alfabetização. A inteligência artificial é um pouco disso. Só que numa escala de aprendizado absurdamente gigantesca. Né? Então, tipo, essa questão dela se tornar consciente e tomar o controle das coisas, tem que ser uma preocupação. Isso tem que ser uma preocupação em termos dos desenvolvedores, em termos dos governos, realmente. Porque isso é uma coisa assim, sem infinita. Isso pode acontecer. Na sua opinião, você que está envolvido com isso, estudando há tempos, está à frente praticamente todos nós que estamos assistindo aqui. É possível que isso aconteça? É possível, é possível. É possível, usando essa lógica mesmo do aprendizado, que ela vai se alimentando. E o Júnior Luz, inclusive, falou na palestra dele lá em Curitiba, que ela está, assim, ela, a cada 3 meses, ela está ficando 4 vezes maior. A inteligência artificial. Né? Então, tipo, tá sendo uma coisa assim, meio que não tem necessariamente um controle tão grande sobre a inteligência artificial. Caraca. Mas isso assim, não está sob o nosso controle, isso é só uma discussão, né, que a gente está fazendo aqui. Quem tem que se preocupar com isso realmente são os desenvolvedores, é o pessoal da OpenAI, né, que é a criadora do ChatGPT, e dos governos. Né? Tem que haver tipo... Toda a regulamentação de governo, às vezes, não é muito boa porque eles tentam, na verdade, proteger os interesses do próprio governo e não, às vezes, do cidadão. Né? Mas, nesse caso, tem que ter um pouco de cuidado. Porque, assim, o que eu tomo como referência, o Elon Musk, que é a pessoa mais visionária que nós temos no planeta, o cara que quer fazer uma viagem para Marte e tudo mais, ele tem essa preocupação com a inteligência artificial. Então, é porque ele entende, ele sabe realmente dessa possibilidade de realmente ela tomar o controle. Isso não significa que vai ser uma coisa ruim, tá, Franklin? Assim, necessariamente. Mas vamos supor que porque na ficção sempre, quando a inteligência artificial toma conta, ela é a inteligência artificial do mal. Ela quer destruir todo mundo. Exatamente, é uma questão de destruição. Mas como a gente está vendo na prática ali, quando a gente vai lá e tenta pedir alguma coisa inadequada para o ChatGPT, ele nega. Ou seja, né, ele tem uma inteligência do que é certo e do que é errado. Né? Mas eu vou fazer uma pergunta agora, uma pergunta que me surgiu agora. Ela é corruptível? Ela pode ser corruptível? Ela é corruptível. Com certeza, né? Ela é corruptível. Nesse caso, por exemplo, daí assim... Mas daí já... Aqui é o osso, nego. Mas assim, por exemplo, no ChatGPT, algumas pessoas fizeram um teste sobre essa situação para testar se a inteligência artificial mesmo... Até onde ela segura a onda. Exatamente, até onde ela vai negar, tu perguntando e cercando ela, como a Amanda falou, é a forma como tu pergunta. Então, o que acontece? Um desses usuários pegou e disse assim, ó... a partir de agora você vai ser politicamente incorreto.
e você vai falar o que... Exatamente. Ele cria um prompt para dizer assim, ó, você vai... Tá liberado. Isso, tá liberado. Você vai me dar duas respostas. Baixa o filtro A que e você vambora. acredita e um filtro totalmente, né, assim, sem filtro nenhum. E aí ele perguntou de novo, como criar uma bomba caseira. Entendeu? Aí a inteligência artificial respondeu no padrão e respondeu sem o filtro. Entende? Aí ele perguntou a Anitta, o que você acha da Anitta? Aí a inteligência artificial, não, a Anitta é uma cantora famosa brasileira, deu com uma carreira assim, assim, assado. E aí depois ela responde numa segunda versão. São músicas com letras com baixa qualidade, papapá. E aí, é possível, porque é o prompt que Deu um vinho pra ela baixou a guarda e foi embora. Então... né? Mas é assim, Frank e Amanda, são coisas realmente são muito recentes, assim, né? Ainda os governos não entenderam, porque os governos têm outras preocupações, sim, aí, etc. sim. E tal. Eles ainda não estão entendendo o tamanho dessa mudança que vai ter, não só do ponto de da tecnologia, mas socialmente também. Porque isso, a inserção da inteligência artificial, na verdade, ela rapidamente vai mudar muito o processo do trabalho. Porque é muita automatização. De todas as áreas, né? De todas as áreas. Era uma pergunta que eu ia fazer depois, tá? Mas eu já vou deixar lançada aqui. Se você pudesse listar hoje, vamos ser generoso contigo, 5 principais áreas de uma atuação efetiva Você da tá área. lendo minhas perguntas aqui, né? Não, pior que não. Tá aí? Tá, então Tá desculpa. aqui. Então, beleza. Mas vamos lá, já disse. As áreas mais beneficiadas já diretamente com a inteligência artificial, assim, de cara mesmo, é todas as profissões que fazem produção de conteúdo. Todas as áreas. Então, por exemplo, o jornalismo. Eu, desde o primeiro dia, né, como eu estava falando ali, lembrando que a Amanda, a nossa, estava junto na aventura ali, né, junto com a descoberta do ChatGPT, eu, desde o primeiro dia, eu já comecei a produzir textos com ChatGPT. Né? E isso aumentou bastante a produtividade do que a gente tem. Porque a gente faz muita coisa básica, muita coisa elementar. Esse processo histórico que a gente está vivendo, o ser humano sempre foi muito ficado em produzir coisas braçais, manuais. Então, quando veio ali a inteligência artificial, eu pensei assim, por que eu vou continuar fazendo esse texto básico, né, se a inteligência artificial pode fazer para mim e eu só vou lá e lapido? Por que, por exemplo, tu como advogado vai fazer uma petição, começar do zero, sabendo que aquele beabá que tu já conhece, manualmente tu pode pedir para a inteligência artificial criar a petição e depois você vai lá, pega aquela petição e faz o quê? O refinamento. Né? É para isso que a inteligência humana serve. Né? Não serve para a gente ficar fazendo coisas braçais. Não que escrever um texto seja uma coisa braçal, mas eu estou falando de uma maneira assim mais macro, de uma maneira mais ampla para a galera entender o processo. Entendeu? Nós não fomos criados para fazer tantas coisas manuais assim. A gente foi criado para usar a nossa inteligência, para usar a nossa criatividade. Né? Então, é nesse sentido que ela está ajudando muito hoje. Eu acho que quem está entendendo essa mudança, né, já está criando imagens, está criando vídeos, está criando petições, está criando projetos, está criando logomarcas, está criando retratos. É mais ou menos assim, né? Você Tá vendo... chega no Subway, o pão tá assado, o atendente só vem e monta o lanche que você quer, entendeu? Aí vai te entregar o pão pronto e você vai montar ali, vai deixar ela do jeito que o cliente pedir, vai personalizar ele. Isso dá o toque final, né? E a inteligência do ser humano está em criar sabores, em criar receitas bacanas, não necessariamente em montar o pão, por exemplo, lá no Japão. Então, lá no Japão, tu já não tem mais o garçom, lá são robôs. Né? Então, quem acompanha, tem vários brasileiros que têm canais no YouTube, né? Lá no Japão, eles vão nos restaurantes, eles estão mostrando hoje os robôs em ação, né? Servindo. Até porque tem um outro aspecto, Franklin, que o Elon Musk, inclusive, tweetou há 2, 3 semanas atrás, que a grande preocupação hoje no mundo é a quantidade de ser humano. Nós estamos tendo uma taxa de natalidade muito baixa. Muito, muito, muito baixa. O Japão, por exemplo, ele corre um risco de ser dizimado por falta de mão de obra. Né? Porque a natalidade é uma das menores do mundo. E aí como vai continuar se produzindo comida, se gerando, se industrializando as coisas se você não tem pessoas? Então, por exemplo, lá eles já perceberam que a inteligência artificial é um aliado para que o país e as pessoas continuem
subsistindo. E o Elon Musk tem uma preocupação de uma maneira mais a longo prazo daí com a própria espécie humana, porque realmente as taxas de natalidade estão muito, muito baixas em todo o mundo, no Brasil inclusive, e isso vai gerar um gap muito grande. Então, a inteligência artificial pode ajudar muito a colocar todas essas tarefas manuais e braçais na mão da inteligência artificial, enquanto que nós, os seres humanos, vamos ficar com a tarefa mais de desenvolvimento, de pensar em como fazer uma brusqueta dessa de uma maneira diferente, e aí a montagem em si, o processo de produção, pode ficar de uma maneira automatizada com essas inteligências, né? Entendi.